Então, muito bem, esse é o nosso curso de Química Fundamental. Vamos continuar, então, esse curso, e a aula de hoje é sobre estequiometria. É a nossa nona aula, o nosso nono tópico, né, dentro do curso de Química Fundamental, onde a gente vai conversar um pouco sobre estequiometria. Muitos cursos de Química Fundamental começam com esse tópico de estequiometria. A gente aqui na Química Tecnológica, a gente acredita que é melhor a gente sair do início, né, do início de modelo atômico, da ideia do átomo, da ideia de moléculas, da ideia de sólidos, para até então chegar em estequiometria, porque a gente fica mais maduro em relação a esses conceitos básicos. Então, por isso que a estequiometria está bem lá no final, aqui na Química Tecnológica. Obviamente que são conceitos que vocês já viram em algum momento, né? Para entrar aqui, vocês passaram pelo Enem, então o Enem cobra muito estequiometria, então não tem muita novidade, não tem grandes avanços. Então, talvez uma abordagem diferente, mas a base da estequiometria é a mesma, né? E qual que é a base da estequiometria? A estequiometria é a ciência, né, vamos dizer assim, que examina as quantidades das substâncias consumidas e produzidas em reações químicas. Então, basicamente, quando a gente fala de estequiometria, a gente está falando de reações químicas, das quantidades, né, das quantidades envolvidas nas reações químicas. E onde se baseia, né, a estequiometria? Na massa atômica, nas fórmulas e na lei da conservação da massa. Para quem não lembra, eu tenho certeza que vocês lembram da lei da conservação da massa, mas mesmo assim eu vou colocar aqui. O que é a lei da conservação da massa? A lei fala o seguinte: podemos aceitar como axioma incontestável que em todas as operações da arte e da natureza nada se cria. Uma quantidade igual de matéria está presente antes e depois do experimento. Toda a arte que envolve a realização de experimentos químicos depende deste princípio. Então, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. A gente resume a lei da conservação da massa assim, e é o que quer dizer mesmo essa ponderação. Então, a estequiometria se baseia nisso. Para a gente entender um pouco como que a gente vai fazer essas relações, vamos falar de algumas definições importantes. A gente está falando de quantidades em reações químicas, que a gente já sabe que é a transformação da matéria. E a gente representa essa reação química por equações químicas. Então, equações químicas são representações de reações químicas. Por um exemplo, aqui tem uma reação de formação da água. Eu até vou pincelando alguns conceitos de termoquímica aqui, que é o nosso próximo conceito, tá? Por um exemplo, essa reação a gente pode chamá-la de formação da água. Por que formação? Porque parte das suas substâncias elementares. A gente já viu isso lá na definição de um ciclo de Bornaber, né? Que ΔH de formação, a energia envolvida na formação da água é onde eu tenho a partir das suas substâncias elementares. Aqui, para ser a ΔH de formação da água, aqui tinha que ser 1 mol aqui de água, ok? Então, essa reação, ela é o dobro, né, do ΔH de formação da água. Quando eu tenho esse sinalzinho de mais numa equação química, representa que o gás hidrogênio reage com a água. Então, esse sinalzinho de mais aqui para a gente significa reage com. E a nossa setinha representa para produzir. Então, a gente lê essa equação química dessa maneira. Gás hidrogênio reage com gás oxigênio para produzir 2 mols de água gasosa. Lembrando que quem está antes da seta, né, são reagentes, por isso reagem com. E quem está após a seta é produto, por isso, porque foi produzido por. E aí a gente ainda tem os nossos coeficientes estequiométricos, que são as quantidades necessárias para que esses reagentes se reajam, se colidam e efetivamente são transformados em produtos. Então, aqui a gente tem como coeficiente estequiométrico 2, ou seja, 2 mols de gás hidrogênio reage. Aqui a gente colocou até um círculozinho, mas para lembrar que tem aqui esse 1 mol, né? 1 mol de oxigênio que a gente pode omitir nas nossas reações. Reagem para formar 2 mols de água. E ainda eu tenho os nossos estados físicos de cada reagente e produto,
que podem ser gasosos, líquidos, sólidos e aquosos, na grande maioria. A gente tem algumas exceções, por exemplo, a gente costuma, quando tem um enxofre sólido, a gente coloca enxofre rômbico, ou então enxofre monoclínico, que é aquele que representa a célula unitária, a estrutura cristalina do meu sólido. Algumas exceções, mas essas vocês não precisam saber, obviamente, de cor. Ao longo do uso, vocês vão absorver. Muito bem, então aqui eu tenho uma equação química, a mesma que a gente viu lá anteriormente, porém ela está não balanceada. O que isso quer dizer? A equação química balanceada é quando há o mesmo número de átomos de cada elemento, tanto nos reagentes e nos produtos, ou seja, é a lei da conservação da massa. Quando a gente olha para essa reação química, a gente vê que eu tenho 2 hidrogênios aqui na forma de uma molécula de gás hidrogênio, 2 oxigênios na forma de uma molécula de oxigênio. Aqui no meu produto, eu vejo que eu tenho 2 hidrogênios e apenas um oxigênio. Então, essa reação, eu chamo ela de não balanceada. Sendo não balanceada, eu preciso ajustar os coeficientes estequiométricos a fim de que o número de átomos dos reagentes fique igual à quantidade de átomos do meu produto. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho 2 oxigênios aqui. Lá no meu produto, eu tenho apenas 2 hidrogênios e um oxigênio. Para que isso fique balanceado, eu posso colocar um 2 aqui, sendo então que agora eu tenho 2 oxigênios. Porém, eu desbalanceei meu hidrogênio, eu fiquei ao todo com 4 hidrogênios. Então, eu volto aqui no reagente e coloco um 2 aqui. Essa forma de balanceamento é o que a gente chama de balanceamento por mínimos inteiros, ou seja, todo o coeficiente estequiométrico é inteiro. 2 vezes 2, 4 hidrogênios aqui. 1 vezes 2, 2 oxigênios aqui. A reação está balanceada pelos mínimos inteiros. Mas como que seria se essa reação fosse balanceada não pelos mínimos inteiros? Então, vamos lá. Eu posso colocar aqui H2 gasoso. Vou repetir a equação. O2 gasoso formando H2O gasoso. Essa é a reação não balanceada. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, e aí eu tenho, então, 2 oxigênios, e aqui eu tenho apenas um. Uma maneira simples de balancear essa equação química é colocando meio aqui. Se eu multiplico 2 oxigênios por meio, ao todo eu tenho um oxigênio apenas, e a reação fica balanceada. Mas essa reação não está balanceada pelos mínimos inteiros. Então, muitas das vezes, para fazer contas de estequiometria, é mais fácil que a gente balanceie pelos mínimos inteiros. Por que mínimos também? Porque se eu multiplico essa equação toda aqui, por exemplo, por 2, quando eu coloco, por exemplo, aqui 4H2 gasoso mais 2O2 gasoso, formando 4H2O gasoso, essa reação química também, essa equação química também está balanceada. Porém, ela não está balanceada com os seus mínimos inteiros. Então, muitas das vezes, é muito mais fácil a gente deixar aqui pelos nossos mínimos inteiros para que a conta fique facilitada. Mas não vejo problema nenhum quando a gente representa uma equação na forma de fração. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é porque muitas questões de concurso, de prova, de avaliação, pede assim, qual é a soma dos coeficientes mínimos inteiros? Aí ele está afirmando para você, ele quer os mínimos inteiros. Então, os mínimos inteiros, né, os coeficientes serão 2, 1, 2. Então, neste caso, a soma é 2 mais 1, 3, mais 2, 5. Neste caso, a soma dos coeficientes mínimos inteiros é 5. Então, tem que ficar atento a isso. Mas, de uma forma geral, então, todas as equações estão balanceadas. Então, vamos balancear aqui, já estava aqui embaixo. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar, e às vezes eu me assusto com isso, mas eu vejo muito isso ainda acontecendo,
é quando o aluno, ele altera este coeficiente aqui. Esse coeficiente aqui, ele me dá a quantidade de átomos por substância. Se eu mudo esse coeficiente, eu mudo a minha estrutura química. Então, durante o processo de balanceamento de uma equação química, a única coisa que pode ser alterada são os coeficientes estequiométricos que estão à frente das minhas fórmulas químicas. Fiquem atentos a isso. Então, aqui o 2 é a quantidade de átomos por substância, e ali também. Obviamente que aqui também tem uma quantidade de átomos por substância, que é de 1 oxigênio. Então, vamos lá. Então, uma equação química balanceada do ponto de vista molecular, ela é representada da seguinte forma. Aqui é só para mostrar como que a gente vê isso na forma de uma visão molecular, né? Eu tenho aqui o gás hidrogênio, como se ele tivesse coordenado aqui com o outro hidrogênio, e aí eu tenho meu oxigênio, eles vão se colidir de forma frontalmente, vão ter energia necessária, e aí formará, então, a água, onde eu tenho um átomo de oxigênio e 2 hidrogênios. Aqui a gente vê notoriamente o balanceamento químico, né? Então, eu tenho aqui 4 esferas de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, e esses 4 têm que estar aqui. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, e eles estão aqui. Então, isso está balanceado. Obviamente que a gente não faz isso toda vez, né? Porque haja desenho e espaço, então a gente tem que se habituar a fazer o balanceamento químico dessa maneira. Então, só para a gente reforçar, nessa reação química da água com oxigênio formando, do hidrogênio com oxigênio formando a água, o produto formado é H2O. Eu preciso balancear o oxigênio, então eu preciso colocar um 2. Se eu coloco 2 aqui na frente, isso representa que eu tenho, então, 2 moléculas de água. Então, eu tenho que desenhar aqui do lado 2 moléculas de água. Agora, se eu de forma erroneamente eu coloco um 2 subscrito, eu mudo a estrutura, eu mudo a propriedade, eu mudo a substância. Então, eu deixo de ter água e agora eu vou ter uma substância que é chamada de peróxido de hidrogênio. Então, aí eu não estou mais reagindo gás hidrogênio com gás oxigênio para formar água. Eu formei, então, foi peróxido de hidrogênio. Então, jamais, em tempo algum, durante um balanceamento químico, a gente vai alterar as quantidades subscritas aqui das minhas substâncias, porque a gente está alterando a natureza dessa substância. Vamos conversar, então, sobre os tipos de reações químicas mais comuns que a gente estuda na estequiometria, né? A gente tem reações de combinação, que são reações que, por definição, 2 ou mais reagentes são combinados para formar um único produto. Então, isso é reação de combinação. Ou reação de síntese, muitas das vezes também é chamado de síntese. Muitos elementos reagem uns com os outros dessa maneira para formar os compostos, né? Ou de maneira geral, A mais B formando C. Sempre um único produto. Então, aqui, por exemplo, é a formação do dióxido de carbono através de carbono e oxigênio. Uma coisa interessante é que a gente pode chamar essa reação de formação de gás carbônico, de dióxido de carbono. A gente também pode chamar essa reação de combustão do meu carbono sólido, porque toda reação que ocorre na presença desse oxigênio, ela pode ser chamada de combustão. Essa aqui é a reação de formação da minha amônia, né? A reação de combinação de gás nitrogênio com hidrogênio para formar a minha amônia. Também chamada de redução, toda reação que acontece sob a atmosfera de gás de hidrogênio ocorre a redução. Então, essa é a reação de redução do gás nitrogênio com a possível formação de amônia. Aqui eu tenho uma reação que também é de combinação, ou seja, duas substâncias formando apenas uma, e é engraçado também que essa reação ela pode ser chamada de reação de... Perdi a palavra. Solubilização do meu óxido de cálcio, né? O óxido de cálcio, na presença da água, forma hidróxido de cálcio aquoso. Ou seja, durante o processo
de solubilização, há uma reação química, e aí, então, ele é formado com a formação de hidróxido de cálcio. Muito bem, esse aqui tem que ter temperaturas e energias específicas, hein? Isso é uma coisa importante. Quando a gente olha uma reação química assim, fica parecendo que elas acontecem em quaisquer circunstâncias, né? Vou dar um exemplo. Carbono sólido é grafite. Oxigênio gasoso está aí na nossa natureza, né? Na nossa atmosfera, formando CO2 gasoso. Quando, por um exemplo, eu pego uma caixinha de grafite, é carbono sólido. Se eu deixo a caixinha aberta, passa um tempo, eu não vejo formação de gás carbônico, né? Eu não tenho a perda de carbono grafítico para a formação de gás carbônico. Porque, apesar dos reagentes estarem em contato, eu preciso de uma energia mínima para essa reação acontecer. Então, quando eu descrevo uma reação química na forma de uma equação química, quer dizer que ela é estequiometricamente possível, mas termodinamicamente possível é só nas condições específicas. O segundo bloco de reações que a gente nomeia e que são muito comuns são as reações de decomposição, que são reações que são o inverso da de combinação, é onde um único reagente ele é decomposto em em outras substâncias, em outros compostos. Então, muitos compostos reagem dessa maneira quando são aquecidos. É algo muito comum durante o aquecimento a gente ter a decomposição. Geralmente, a característica da reação de decomposição é essa, um único reagente formando mais de um produto. Muito bem, aqui eu tenho um exemplo de uma reação de combinação. Aqui eu tenho uma fita de magnésio, a gente usa bastante ela lá no laboratório para exemplificar uma reação de combustão do magnésio. Aqui eu tenho uma visão microscópica, né, uma visão didática atômica aqui do meu magnésio metálico, ou seja, átomos de magnésio muito próximos ali numa ligação metálica, e o oxigênio ali em abundância no meu meio ambiente, né? Então, ela acaba tendo grande concentração de oxigênio ali na sua superfície. Quando eu aqueço essa fita, quando eu coloco aqui no início um bico de Bilsen, por exemplo, logo eu vejo uma chama sendo formada, uma chama com um brilho muito intenso, e essa chama com um brilho muito intenso, muito característica de flashes antigos, né? Ela é capaz até de deixar a gente temporariamente sem a visão, a gente vê com a visão comprometida, é a reação de oxidação desse magnésio na presença de oxigênio. Então, as partículas de oxigênio se chocam com a de magnésio quando tem energia suficiente, e aí ocorre uma reação de oxidação e redução, formando óxido de magnésio aqui na superfície. Então, a reação produz óxido de magnésio, um sólido branco e iônico. A fita toda se transforma, então, nesse sólido de óxido de magnésio. O que a gente faz no laboratório é muito interessante, a gente pega esse sólido, coloca num vidro de relógio, coloca o sólido aqui, adiciona água. Quando a gente adiciona água, o meu óxido de magnésio é um óxido que, quando na presença da água, forma uma base, forma meu hidróxido de magnésio. E aí eu vejo, então, e aí eu coloco água e coloco um pouco de fenolftaleína. Quando eu coloco a fenolftaleína, essa solução fica rosa. E aí a gente vê a formação, então, do meu hidróxido de magnésio. É uma prática muito comum que a gente faz lá no laboratório. Infelizmente, esse ano está desfavorecido. Mas é uma reação, então, de oxidação, né? A reação de oxidação do magnésio na presença do oxigênio para formar óxido de magnésio. É uma reação que tem uma formação muito rápida e uma energia muito baixa. Muitas das vezes a gente pega uma chapinha, uma fitinha de magnésio metálico, e aqui já na superfície ela está um pouco esbranquiçada. Então, para que a gente faça a prática com maior clareza e maior rapidez, a gente geralmente lixa essa superfície para tirar o óxido de magnésio formado, e aí, então, a gente aquece, e aí forma essa chama bonita que a gente vê
na imagem. Muito bem, então o outro grupo de reações que a gente tem são as reações de combustão. Por definição, são reações rápidas que produzem uma chama, né? Toda vez, então, que eu tiver uma reação de formação de uma chama, uma reação de combustão, que ocorre na presença de oxigênio. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho uma reação de combustão de CH4 de matéria orgânica, tá, gente? Aqui é uma combustão orgânica na presença de oxigênio, formando CO2 em água. Geralmente, compostos orgânicos reagem com o oxigênio durante uma combustão para formar gás carbônico e água. Então, aqui tem um bico de Bilson sendo alimentado aí com um gás metano, e aí na presença de oxigênio, então, forma a nossa chama aqui, que é formada por CO2 e água, né? A eliminação dela forma CO2 e água. Quando eu tenho uma baixa concentração de O2 no meu meio, né, minha concentração de O2 fica bem baixa, eu começo a ter a formação de uma combustão incompleta. E aí, ao invés de estar formando dióxido de carbono, eu formo monóxido de carbono, juntamente com o meu dióxido de carbono. Então, em chamas com pouco oxigênio, como meu comburente, eu tenho uma combustão que eu chamo de combustão incompleta. Se a quantidade de oxigênio for drasticamente reduzida, então são produzidas finas partículas de carbono, que são chamadas de fuligem, né? No limite aí da concentração de oxigênio, para que uma chama fique acesa, eu tenho a formação de fuligem. Muito bem, para a gente continuar conversando sobre estequiometria, a gente também precisa entender um pouco das nossas massas moleculares. Por definição, massa molecular, que é representada sempre por duas letras M maiúsculas, de uma substância, então a massa molecular de uma substância, ela representa a soma das massas atômicas dos átomos presentes nas fórmulas químicas da substância. A massa atômica é uma massa tabelada, né? Por exemplo, ficou ruim essa imagem, né? Quando eu olho a massa molecular do meu ácido sulfúrico, eu tenho que olhar as massas atômicas individuais, né? Então, a massa molecular do ácido sulfúrico é constituída de 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, né? Porque são 2 átomos aqui de hidrogênio. A massa atômica de um único enxofre, porque ácido sulfúrico aqui tem um único enxofre. E 4 vezes a massa atômica do meu oxigênio, que aqui na minha fórmula eu vejo que são 4 átomos de oxigênio. Lá na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1 unidade atômica, ou então simplesmente unidade de massa atômica. A massa atômica do meu enxofre é 32,1 e a massa do meu oxigênio é 16. Fazendo essa continha, eu chego que a massa molecular é de 98,1 unidades de massa atômica. A composição percentual já de uma fórmula é a percentagem, ou a porcentagem em massa de cada elemento presente na substância. Aqui tem uma fórmula, vocês sabem que eu não gosto de fórmula, a gente vai fazer na forma de contas mesmo, que é a composição percentual do elemento, ou seja, o quanto que eu tenho a porcentagem do meu elemento, é igual ao número de átomos do meu elemento, vezes a massa atômica do elemento, sobre a massa molecular, vezes 100. Não gosto de fórmula. Eu gosto que a gente entenda como que são essas contas. Eu gosto de fórmula, que eu quero usar a fórmula. Fica a seu critério, tá bom? Vamos ver o primeiro exemplo. Este exemplo eu fiz, tá? E depois eu fiquei achando que ia ficar muito rápido, aí os próximos eu acho que a gente vai ter que fazer as contas aqui. Calcule a porcentagem de carbono, hidrogênio e oxigênio em massa no composto C12H22O11. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar a massa molecular da minha substância. Uma vez que eu preciso achar a porcentagem de cada átomo dentro dessa substância. Então, vamos lá. Então, a massa molecular vai ser 12 vezes a massa do carbono, vezes 22 vezes a massa do hidrogênio, mais 11 vezes a massa do oxigênio. Substituindo lá na tabelinha, quando a gente olha a tabela periódica, a massa do carbono é 12 unidades atômicas. A do hidrogênio, 1 unidade atômica, e do oxigênio, 16.
Substitui aqui 12 vezes 12, 22 vezes 1 e 11 vezes 16. A massa vai ser, então, 144 mais 22 mais 176. Isso vai me dar 342 unidades atômicas ou 343, né? Desculpa. 342 unidades atômicas ou 342 unidades de massa atômica. São sinônimos. Então tá. Então agora a gente já achou a massa molecular. Vamos achar então a porcentagem de carbono. Oi. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu falar massa molar e massa molecular é a mesma coisa? Sim. Ok. É porque até nesse momento a gente começa a falar massa molar quando a gente transforma a unidade de massa atômica ou unidade atômica para mol, tá? Por enquanto aqui a gente não está considerando a unidade mol. E aí quando a gente transforma isso em mol, a gente já pode começar a conversar em mol. Por quê? 340, a massa molecular de C12H22O11 é 342 unidades atômicas, mas isso é correspondente a 342 gramas por mol, né? Então, daqui a pouquinho, uns 2 slides ali para frente, a gente já transforma isso para mol, e aí pode ser chamado de massa molar, ok? Ok. Então, vamos lá. Então, vou calcular a primeira porcentagem de carbono. Então, eu pego a massa total da minha molécula, que é 342 unidades atômicas, e aí a gente daqui a pouco vai passar isso para grama, e isso é 100% da minha massa, né? E aí a massa do carbono, a gente viu aqui em cima que ela é 144. Então, 144 são quantos por cento? 42%. Então, nessa substância, C2H22O11, eu tenho 42,10% de carbono. Já a porcentagem de hidrogênio vai ser feita da mesma maneira. Eu tenho 342 unidades atômicas no total, isso é 100%, perdi a caneta, 100% da minha massa. Lá nas minhas contas, eu vi que apenas 22 eram do hidrogênio. Então, 22 são quantos por cento? Apenas 6,4% de hidrogênio na minha molécula. E, por fim, eu tenho aqui no meu oxigênio apenas 176. Então, 342 é 100%, 176 é X, então eu tenho 51,5% de oxigênio. É comum, às vezes, a gente ver uma fórmula assim, ó. Carbono, 42,10%, hidrogênio, 6,4%, e oxigênio, ó, beleza, eu tô subindo a serra, 51,5%. É comum, tá? Aí a fórmula está representada em porcentagem. É comum, assim, em exercício de estequiometria, né, gente? Porque na nossa rotina de laboratório, a gente usa a massa molecular, porque é a mais fácil da gente trabalhar. Muito bem, aí então a gente chega até o número de Avogadro e mol, que é uma quantidade muito importante que traz a nossa tabela periódica, porque quando a gente fala assim, a massa do carbono é 12 unidades atômicas. Quando eu passo isso para minha rotina de laboratório, eu preciso passar isso para uma quantidade mensurável dentro do laboratório. E para a gente, a massa é mensurável quando a gente transforma isso em gramas, né? Então, a gente começa a utilizar o mol, que é uma unidade de contagem para o número de átomos, íons ou moléculas, e espécies no geral. A gente usa essa quantidade de mol, uma quantidade muito grande, para coisas muito pequenas, né? Então, átomos, íons ou moléculas. A gente poderia, com certeza, usar a quantidade de mol para qualquer espécie. Porque é uma unidade de contagem e não necessariamente específica para o mundo subatômico da química. Então, por exemplo, eu poderia falar, no mundo, não é possível, mas tudo bem, no mundo existe 1 mol de formigas. Isso é possível, porque eu tenho mol é uma unidade de contagem, ok? Como, por exemplo, dúzia, né? Eu tenho no meu açucareiro, eu tenho uma dúzia de formigas. Eu sei que essa quantidade são 12 formigas, ok? É a unidade de contagem. O mol representa a quantidade de matéria, né? Como é que chegou-se nesse número, né? Porque foi feita a correlação da quantidade de matéria que continha espécies, que, né, a relação,
tanto quanto o número de átomos presentes em exatamente 12 gramas de carbono 12, isotopicamente puro. O que isso quer dizer? Não pode ter nenhum isótopo do carbono lá, carbono 14, etc. Então, essa foi a correlação. E quando se faz essa correlação, 12 gramas de carbono 12, perdão, me dá o número exatamente do número acossante de Avogadro, que é 6,0221412,9 vezes 10 a 23, que corriqueiramente a gente representa por 6,02 vezes 10 a 23. Aqui não tem espaço não, tá, gente? Fiquei desconfortável com isso. Tudo junto. Mol a menos 1. Ou seja, 1 mol, em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 daquela quantidade em questão, seja ela qual for. Então, vamos pegar o mesmo exemplo olha, que beleza, coloquei exemplo, e coloco um mol de sódio. Apago isso aqui que depois a gente considera. Depois eu faço essa consideração aqui, tá? Peraí. O mol de sódio, então, quando eu falo mol de sódio, eu tô falando de átomos de sódio, né? Então, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Então, o mol correlaciona a espécie que eu estou avaliando. E cada espécie tem a sua peculiaridade. Neste caso, mol de sódio, eu tô falando de átomo. Porém, quando eu coloco aqui um mol de água, água agora é uma molécula, né? Então, eu tenho um mol dessa molécula, ou seja, um mol de água contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Da mesma maneira que, por um exemplo, um mol de sulfato, esse é um íon sulfato, né? É uma estrutura iônica, né? Então, 1 mol de sulfato contém 6,02 vezes 10 a 23 íons sulfatos, né? Então, eu tenho íons sulfatos. Só uma coisa aqui. As ligações químicas do sulfato, né, são ligações covalentes, né? Mas que resultam em em 2 cargas negativas. Isso faz com que ele se transforme em um íon, né? Então, eu preciso saber que a unidade aqui é íons. Raquel, mas se é ligação covalente, forma molécula, se eu colocar moléculas de sulfato, tá certo? Errado. Tudo que tem carga aqui pra gente, a representação é íons, ok? Mas vale lembrar que dentro do sulfato, eu posso dizer que eu tenho 1 mol de enxofre, né? Vou desenhar um sulfato aqui, ó. Dentro do sulfato, eu tenho 1 mol de átomos de enxofre. Da mesma maneira que eu tenho 4 mols de átomos de oxigênio. Então, eu tenho 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. E isso dá, gente, normalmente a gente faz assim, né? Ó, 24,08. Olha, eu errei a conta aqui, hein? Vezes 10 a 24. Não é isso aqui, ó? 4 vezes 2, 2. Isso aqui a gente sabe que está errado essa notação científica. Isso aqui é uma, olha, 10 a 23 aqui, perdão. Eu só fiz a multiplicação, né? 4 vezes 6,02, vou apagar. Vai dar, desculpa, gente, meu telefone estava tocando ali. 24,08 vezes 10 a 23. Muito bem. Isso aqui tem uma notação científica errada, né? Isso aqui é uma potência de 10, então este número tem que estar compreendido entre 1 e 9. Então, eu ando com a vírgula para lá e subo uma casa. Então, a representação correta é 2,408 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Então, o mol a gente pode utilizar para quantificar qualquer espécie, desde que corretamente, né? Por um exemplo, aqui em 1 mol, eu vou ter 12 mols de átomo, o plural de mol é mols, hein, gente? 12 mols de átomos de carbono, eu vou ter 22 mols de átomos de hidrogênio e 11 mols de átomos de oxigênio, ok? Uma coisa importante, quando eu estou descrevendo a quantidade, eu tenho que colocá-la aqui no plural, né? Isso é uma coisa muito importante que eu vejo muito erro por aí.
Mas quando eu estou expressando a unidade, não. Por um exemplo, vamos ver, uma pessoa tem 40 quilos. Eu falo, a pessoa tem 40 quilos. Quando eu vou representar isso, eu represento assim, 40 quilos. Eu falo quilos, mas a minha representação é a minha unidade. Aqui é a mesma coisa, a minha unidade é mol. Então, muitas vezes, quando eu vou representar isso, o certo é colocar 2 mol como representação. Lembrando que, quando eu estou descrevendo, o mais correto, a palavra, o português correto é no plural, 2 mols. Muito bem. Então, em relação ao número de Avogadro em mol, a gente pode transformar isso em massa molar, né? Porque se um mol é a quantidade exata de 12 gramas de átomos de carbono 12, a transformação de mol para massa molar pode ser feita de maneira muito simples, né? É a massa em gramas de um mol de uma substância. E a massa atômica de um elemento em uma unidade de massa atômica, ela é numericamente igual à massa em gramas de um mol deste elemento. Então, ou seja, se eu falo que eu tenho 12, o átomo de carbono, né? Tem 12 unidades de massa atômica, 1 mol de carbono tem exatamente 12 gramas. São coincidentes. Então, quando olha para a tabela periódica, é muito mais fácil na nossa rotina de laboratório olhar a tabela e enxergar 1 mol, né? Por exemplo, 1 mol de oxigênio pesa 16. 1 mol de cobre pesa 63,5, ok? A massa molar em gramas por mol. Então, a unidade de massa molar, então vamos lembrar, massa molecular, ela é dada em unidade de massa atômica. Já a massa molar, ela é dada em gramas por mol, porque é a relação daquele composto em mol. De toda e qualquer substância, ela vai ser também igual à massa molecular em unidade de massa atômica. Então, 1 mol de oxigênio tem a massa de 32 gramas, porque são 2 vezes a massa do meu átomo de oxigênio, de 1 mol de oxigênio. 1 mol de água pesa 18 gramas e 1 mol de NaCl, 58,45 gramas. Então, é muito simples. Quando eu quero transformar mols em gramas, eu simplesmente vou na tabela periódica, né? Essa é uma transformação muito simples. Então, eu quero transformar mol em gramas, eu vou lá na tabela. Na tabela, eu olho a massa da tabela. Então, o mol daquele átomo é a relação em gramas. Quando eu quero, através de mols, achar a quantidade de partículas, ou seja, moléculas, átomos, íons, eu vou usar o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10. 6,02 vezes 10 a 23. E ainda tem mais uma quantidade que eu não coloquei aqui, né? Muitas das vezes a gente relaciona o volume de 1 mol de um gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Alguns estudos recentes, inclusive, já consideram 22,7 litros. Estudos mais sofisticados. Então, ainda a gente tem livros que adotam que 1 mol de qualquer gás na CNTP é 22,4, mas alguns outros livros mais modernos já adotam 22,7 litros, tá? Geralmente isso é dado pela questão, é dado pelo livro, então não se preocupem com isso, tá? Geralmente os dados que são tabelados, né, na CNTP, vem numa tabela, vem no formulário, em avaliações e etc. Então, quando eu quero transformar também, né, mol em litros, né? Ai, perdão, vou colocar aqui, mol em desculpa. A bucha tá solta. Deixa eu apagar. Não vou trem feio, não. Já fica muito feio minha letra aqui. Uma dificuldade muito grande, gente, escrever olhando para a tela e não para a mão, né? A gente escreve olhando para o que a gente está escrevendo. Aqui eu escrevo olhando para a tela. Aí fica muito ruim, né? Sei disso. Autocrítica é tudo. Então, quando eu quero passar
mol para litros, isso não quer dizer que minha letra, pessoal, no quadro seja bonita também, não. Então, vamos junto. Então, quando eu tenho que transformar mols em litros, geralmente para sistemas gasosos, obviamente, eu uso a unidade da CNTP, que é 22,4 litros. Isso é um dado tabelado, podendo ser 22,7. Muito bem, então essas são as transformações. Então eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de resolver problemas, questões envolvendo estequiometria, para que vocês fiquem mais tranquilos. Eu tenho quase uma receita de bolo. Não tem erro, não tem erro quando a gente segue essa receita. Não é decoreba, é só sequências de raciocínio. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e a gente vai fazer outros exemplos aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouco de fórmulas empíricas, né, a partir de análises. O que é uma fórmula empírica, né? É a razão entre a quantidade de matéria de todos os elementos de um composto que fornece, então, lá o subscrito numa fórmula empírica dele. Então, por exemplo, o ácido ascórbico contém 40,92% de carbono. Então, há uma quantidade percentual 4,58% de hidrogênio e 54,50% de oxigênio em massa. Não estou falando isso em massa. Qual é a fórmula empírica do ácido ascórbico? Tem um roteirinho que a gente pode usar para achar essa fórmula empírica, que é mais ou menos assim. A gente tem a porcentagem em massa dos elementos que foi dado, e aí, para a gente fazer a conversão, a gente considera 100 gramas de uma amostra, como se eu tivesse 100 gramas de ácido ascórbico, quanto que eu iria ter de cada elemento? É uma conversão direta, né, gente? Porque é 100%, passa para 100 gramas. Aí, a gente usa a massa molar para encontrar essa razão, para achar quantos mols de cada elemento eu tenho, e aí eu calculo uma razão molar e eu acho a fórmula empírica. Vamos fazer, então. Então, inicialmente, eu tenho lá uma quantidade de carbono de 40,92%. Eu não fiz essa regra de 3 aqui, eu acredito que ela não é necessária, né? Mas vamos lá. Se eu, em 100% de ácido ascórbico, eu tenho 100 gramas de ácido ascórbico, ou seja, a minha amostra, que é 100%, tem 100 gramas, se eu tenho 40,92%, isso é direto, né, gente? Então, eu tenho 40,92 gramas. Então, eu estou considerando aqui uma quantidade em 100 gramas. Não vou fazer essas contas. Então, aqui é a mesma coisa de eu considerar 40,92 gramas, 4,58 gramas e 54,50 gramas. Vamos para a quantidade de carbono. Então, a massa do meu molar do meu carbono é 12 gramas por mol, e aí então eu vou considerar que se eu tenho 40,92 gramas em 100 gramas, 1 mol, e considerando que o mol de carbono tem 12 gramas, quantos mols teriam em 40,92? Fazendo as contas, eu acho 3,47 mols, né? 407 mols de carbono. Observe que eu ponho mol, tá vendo? Mas eu falo mol, porque é a unidade não vai para o plural. Ninguém escreve assim, né? 40 quilos. Tá errado, né? Ninguém escreve, eu tomei 2 litros de coca. Tá errado. Lembrem disso, levem isso para a vida de vocês. A quantidade de hidrogênio. A massa, então, do meu hidrogênio é de 1 grama por mol. Então, lá na minha amostra, eu tenho 4,58 gramas em 100 gramas. Eu sei que 1 mol de hidrogênio pesa 1 grama, 4,58 mols, com regra de 3 direto. Quantidade de oxigênio, então, eu sei que a massa do meu oxigênio pesa 16 gramas, é 16 gramas. Se eu tenho a porcentagem ali de 54,5 gramas, então eu tenho 54,5 gramas, se eu tenho 16 gramas, quanto que dá isso em mol? 3,406 mols. Então, aqui eu tenho a quantidade molar de cada átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou achar uma razão molar. O que é achar a razão molar? Eu vou pegar todas essas quantidades e vou dividir pela menor.
E aí, então, eu divido o carbono, a menor é 406, então eu vou dividir aqui, isso dá aproximadamente 1. A do hidrogênio, 4,58, dividido pela menor, que é a do oxigênio, que é 3,408, deu 1,33. Aí a treva, quando dá número inteiro é muito bom, porque aí está resolvido, mas quando dá fração é muito difícil, mas aí a gente vai conversar. O oxigênio, então, dividido 3,407 por 3,406, isso dá 1. E aí, para achar um número inteiro, eu tenho que multiplicar esse número por qualquer número que dê inteiro. Quando eu multiplico isso aqui por 3, aqui dá 4. Então, como transformo isso no inteiro, eu consigo, então, trabalhar com as razões molares. Então, eu multiplico todo mundo por 3. Aqui por 3, aqui por 3. Então, minha fórmula empírica vai ser C3H4O3. Achei a minha fórmula empírica do meu ácido ascórbico. Muito bem. De outra maneira, a gente pode obter a fórmula molecular de todo e qualquer composto a partir da fórmula empírica. A fórmula empírica é a fórmula mínima que eu tenho ali daquele composto, desde que se conheça a massa molecular ou a massa molar do meu composto. Então, vamos ler. A fórmula molecular de uma substância, ela é simples, ela é sempre um múltiplo inteiro da sua fórmula empírica. Então, vamos ver um exemplo aqui. O mesetileno é um hidrocarboneto encontrado no petróleo bruto. Ele tem a fórmula empírica de C3H4. Então, a fórmula empírica está aqui. E uma massa molecular determinada de 121 unidades de massa atômica, ou 121 gramas por mol, né? Qual a fórmula molecular do meu metileno? Então, vamos ver, eu fiz as contas? Acho que sim. Esse eu ainda fiz. A massa molecular, então, da fórmula empírica, então essa é a massa da fórmula empírica, é C3H4. Então, vamos calcular, né? Então, eu tenho 3 vezes o átomo de carbono, que pesa 12, e 4 vezes o hidrogênio, que pesa 1. Ao todo, eu tenho 4 unidades de massa atômica. Então, muito bem. Então, a massa para essa fórmula empírica é de 40 unidades de massa atômica. Mas a gente viu que o meu mesetileno, ele tem uma massa total de 121. Então, é simples, né? Eu divido 121 por 40, e isso dá aproximadamente 3. Então, a minha fórmula molecular vai ser 3 vezes essa fórmula, que vai dar, então, C9H12. C9H12, então, é a fórmula molecular, não empírica, do meu mesetileno 12. Muito bem. Fácil, né? Seria muito bom se todos os exemplos fossem assim. Então, só para a gente fechar, antes de a gente começar os nossos exercícios, vamos lá. Então, o coeficiente de uma equação química balanceada indica tanto os números relativos de moléculas na reação, quanto o número relativo de mols. Então, por exemplo, a equação química que a gente acabou de ver, lá no primeiro exemplo, era 2H2 gasoso mais oxigênio gasoso, dando H2O líquido. Gente, observe, pelo amor de Deus, e a gente tira ponto horrores disso de aluno, que coloca o estado físico na forma subscrita. Não existe isso, ok? É todo mundo na mesma linha. Nossa, Raquel, mas eu vejo tanto isso, mas vê errado, né? Nem tudo que tá aí no mundo tá certo, né? A gente compra muita embalagem, por exemplo, de shampoo, né? O shampoo tem 200 ml, quase morro. A unidade internacional é litro. Todas as variações, elas têm que acompanhar a unidade internacional. Então, a fórmula correta é ml, não nunca ml. Então, não é porque está num rótulo ou porque a gente viu em algum texto que está correto, tá? Para a gente saber se está correto ou não, quem que a gente olha? Quem que a gente busca? A IUPAC. A IUPAC é a União Internacional de Química, ela nos dá diretrizes sobre as representações. A União Internacional de Medidas, outra coisa. Então, assim, tá com dúvida? Procura quem regulamenta tudo isso, tá bom? Então, eu tenho uma interpretação molecular. Gente, tudo isso vocês estariam treinando num relatório de uma aula prática, tá? Mas, infelizmente, a gente não tem um relatório de uma aula prática porque não tem a prática, não faz sentido, né? Mas no semestre que vem, possivelmente, a gente volta aí num ensino, pelo menos laboratório, de forma presencial, e aí eu tenho certeza que a gente ajusta esses pontos, tá? Então, vamos lá. Então, a interpretação molecular é:
que duas moléculas de H2, né, duas moléculas de H2 reagem com uma molécula de oxigênio para formar duas moléculas de água. Em vista do ponto de vista molecular, 2 mols de hidrogênio, que representam 4 gramas de hidrogênio, reagem com 1 mol de oxigênio, que representa 32 gramas de oxigênio, para formar 2 mols de água, que representa 36 gramas de água. E aí, observe então a conversão da massa, que é simplesmente, gente, a gente soma as massas, né? 4 gramas mais 32 dão 36. Eu poderia não ter calculado aqui o mol da água, né? E só feito a soma aqui. Poderia, dá no mesmo, tá? Pela lei da conservação das massas. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. Então, vamos pegar aí a calculadorinha, tá? Me ajudem aí. Quando, a primeira, obviamente, é uma questão da reação que a gente já viu. Quando 1,57 mols de oxigênio reage com, aqui é reagem, porque é mais de um, né? Reagem com o hidrogênio para formar a água, quantos mols de hidrogênio são consumidos no processo? Então, aqui, gente, olha, não tem outro reagente em questão, aqui não fala quantidade de produto formado, para a gente olhar o rendimento, então vamos por partes, é um exemplo mais simples que a gente tem da estequiometria. Aí eu vou falar com vocês a minha receita do bolo, peraí, vou tomar um gole d'água. Bom que eu vejo a hora. Dá tempo, eu acho. Então, vamos lá, a minha receita é sempre assim. A gente sempre está falando de uma reação química, a gente sempre está falando de uma transformação. Essa transformação, ela é representada por uma equação. Então, a primeira coisa é representar a equação. O2 gasoso mais H2 gasoso, formando H2O gasoso. Não vou balancear aqui pensando sobre isso, só vou já colocar o 2 aqui e o 2, porque a gente já balanceou isso aqui umas 3 vezes hoje. Então, essa é a minha equação química. Então, é o seguinte, não adianta fazer exercício de estequiometria se não faz uma equação química balanceada, porque se faz uma equação química não balanceada, dá tudo errado. Então, a primeira coisa é montar a reação química, montar a minha equação química. Tá feito, tá balanceado? Então, pronto, agora resolveu o problema. Vamos lá, eu vou voltar para o meu enunciado e vou ver as relações. Ele me dá a quantidade de oxigênio em mols. Então, tá, então eu sei que eu vou ter que trabalhar aqui com o meu oxigênio. Ele fala que reage com hidrogênio para formar água. E aí ele pergunta quantos mols de hidrogênio são consumidos no processo. Então, a relação aqui é oxigênio e hidrogênio. Essa relação aqui é dada no enunciado. Ele poderia perguntar oxigênio, água, hidrogênio e água, enfim. Ou então oxigênio e hidrogênio para água, que é o que a gente vai ver mais para frente. Nesse ponto, a única coisa que foi envolvida foi o oxigênio e hidrogênio. Uma vez que isso está envolvido, eu vou copiar aqui a quantidade estequiométrica da minha equação química. E aqui não tem que pensar, olha, 2 mols de oxigênio está para 1 mol de hidrogênio, ponto. Então, primeiro é a minha equação química. Segundo, é a minha quantidade estequiométrica. Essa quantidade estequiométrica eu não tiro do sovaco, eu tiro da minha equação química. Então, tá lá. Eu nem olhei para o enunciado ainda. Agora sim, eu vou olhar para o enunciado. O enunciado vai me dar uma quantidade. Aí eu tenho que avaliar o que eu quero. Aqui eu tenho 1,57 mol de oxigênio. Muito facilmente, num exercício muito simples, eu não tenho que fazer nenhuma transformação, neste caso. Então, porque aqui tem mol, então aqui embaixo eu posso colocar mol. Então, 1,57 mols de oxigênio vão reagir quanto de hidrogênio? Vão consumir quanto de hidrogênio? X é igual a 1,57 dividido por 2, né? Regra de 3. Isso vai dar 0,785 mols de hidrogênio. Essa foi a minha relação. Então, volto na pergunta e olho. A pergunta está em mols, aqui foi dado em mols, então está muito bom. Isso é muito simples.
Então, a primeira equação, segunda quantidade estequiométrica, terceira informação. Só que a gente muitas vezes tem um passo, que é a transformação. Quando aqui está em mol, obviamente a equação me dá em mol, e o meu enunciado não me dá em mol. Mas aí a gente vai ver como que faz. Ficou horrível minha letra, né? Mas vamos lá. Vamos ver os nossos... Oi? Deixa eu voltar. Nessa reação, o balanceamento tá certo? Não está. Muito obrigada. Olha que beleza. Como se eu tivesse tempo de errar nesse momento, um balanceamento químico. Eu coloquei lá o oxigênio primeiro e fiquei viciado lá no 2 e 2 que estava lá atrás. Que horror. Obrigada, viu? Quem falou comigo? Quem? Gabriela. Ô, Gabriela, obrigada. Que beleza. São 2 aqui e 2 aqui. Como é que eu estava achando esquisito? O que eu tinha feito antes, tinha dado no valor contrário, mas vamos embora. Vamos lá, então. Equação balanceada, eu tenho 1 mol de O2 para 2 mols de H2. A primeira linha, então, é a linha da quantidade estequiométrica. Eu vou colocar a quantidade aqui, que é a quantidade fornecida pela minha equação química, pelo meu enunciado. Então, aqui dá x é igual a 1,57 vezes 2, 3,14. Então, aqui eu tenho 3,14 mols de H2. Então, tá aqui. Essa é a minha quantidade. Muito bem, mas a gente tem muito caso que a gente tem um reagente limitante. O reagente limitante, ele é definido como o reagente que ele é consumido completamente na reação, né? Então, uma vez que eu coloco 2 reagentes, sempre para fazer uma reação química eu utilizo, né, no mínimo 2 reagentes, eu preciso colocar quantidades suficientes para que eles reajam. Aquele que é consumido completamente é chamado de reagente limitante, porque ele ele limita a quantidade de produto que pode ser formado. Então, muitas das vezes, em reações dentro do laboratório, a gente coloca realmente um reagente limitante, por um exemplo. Quando eu quero formar um complexo, vamos supor, de cobre com a minha amônia, eu quero garantir que toda a minha amônia vai ser complexada com cobre. Então, geralmente, eu coloco muito excesso de amônia para garantir que não tenha quantidade de cobre 2 livre em solução. É muito comum a gente colocar excesso. Então, aquele que está ali limitando a reação é o nosso limitante. Só vai reagir enquanto tiver íons de cobre na minha solução. E vai sobrar lá uma quantidade de amônia. Então, aqui para a gente, o nosso cobre é o nosso reagente limitante. Os outros reagentes, então, são chamados reagentes em excesso. Por exemplo, como eu falei, a amônia ali é em excesso. A quantidade de produto calculada que se forma quando se consome todo o reagente limitante é chamado de rendimento teórico. Por que é teórico, gente? Porque dificilmente a gente tem um rendimento real igual ao teórico, né? A gente não consegue fazer uma reação química com 100% de rendimento. Às vezes eu vejo aluno que coloca lá 110% de rendimento, tem uma coisa errada aqui no processo, né? Se eu estou misturando 2 reagentes, eu posso ter no máximo 100% de um rendimento. Mas isso no laboratório é quase que impossível. A gente tem muitos problemas de processos, né? Mesmo que os processos sejam feitos em situações muito extremas, dificilmente a gente tem um rendimento teórico perto de 100. Então, o rendimento real, ele é sempre menor do que o teórico, né? O rendimento percentual, então, é a razão entre o real e o teórico. Então, vamos ver um exemplo. Quando a gente reage 750 gramas de amônia com 750 gramas de oxigênio, o que seria esperado em relação ao consumo de reagentes, ou seja, quem é então que vai ser limitante, quem é que vai estar em excesso, e qual que vai ser a obtenção dos produtos na seguinte equação não balanceada. Então, aqui a reação é do gás amônia, mais o meu oxigênio gasoso, formando monóxido de oxigênio mais a água gasosa. Então, vamos balancear, né? Eu tenho aqui 1 mol de nitrogênio com 1 mol de nitrogênio. Eu tenho 3 hidrogênios aqui e tenho apenas 2 hidrogênios aqui. Então, a gente, para balancear
o hidrogênio, 3 e 2 viraram o mesmo número, eu posso multiplicar aqui por 2, então eu vou ficar com 6 amônias, ó, com 2 amônias e 6 hidrogênios, e multiplicar aqui por 3, ficando então com 6 hidrogênios. Então, eu tenho 6 hidrogênios no reagente e 6 hidrogênios lá no meu produto. Então, agora vamos balancear o resto, que agora eu desbalanceei todo mundo. Eu tenho 2 nitrogênios, então, aqui agora, então, eu tenho também 2 nitrogênios aqui no meu produto. Falta, então, o meu oxigênio, que está ali sozinho, então fica mais fácil de balancear. No meu reagente, ele tem apenas 2, enquanto no meu produto eu já tenho 2 mols de oxigênio mais 3. Então, 2 mais 3, eu tenho 5 oxigênios. Eu posso muito bem colocar aqui 5 meios de oxigênio, formando, então, uma fração. Mas aí fica difícil a gente fazer as nossas contas assim. Então, eu gosto de multiplicar todo mundo por 2. Então, quando eu multiplico todo mundo por 2, eu vou ficar com 4 amônias. Aqui me permita não colocar o estado físico, tá? Mais 5 oxigênios, formando, então, 4 NOs, mais 6 H2O. Vamos conferir o balanceamento, nunca é demais. 4 nitrogênios aqui, 4 nitrogênios aqui. 4 vezes 3, 12 hidrogênios, 6 vezes 2, 12 hidrogênios. 6 oxigênios mais 4 oxigênios, 10 oxigênios. A minha reação está balanceada. Então, agora ele pergunta qual é a relação dos reagentes. Então, vamos trabalhar primeiro com os nossos reagentes, tá? Então, tá. Então, como eu estou trabalhando com os reagentes, eu vou copiar a quantidade estequiométrica. Não esqueça disso. A primeira linha vai ser sempre a quantidade estequiométrica. 4 mols de amônias está para 5 mols de oxigênio. Mas quando eu olho aqui no meu enunciado, tá achando engraçado tá a mesma quantidade? Eu posso ter errado, né? Mas aí a gente vai achar a nossa quantidade, não tem problema não. Quando eu olho aqui para o enunciado, eu vejo que a quantidade está em gramas. Então, eu preciso fazer a primeira transformação, que é passar essa quantidade aqui para gramas. E aí, eu vou transformar de acordo com a minha massa molecular. Então, eu vou lá na tabela periódica e vejo que o nitrogênio pesa 17 gramas. Vocês imaginam, vocês devem ter uma colinha da tabela periódica, a minha fica aqui. A massa do meu, olha, é 14, ainda bem que eu tenho uma tabelinha ali, 17 é a massa da amônia, 14, mais o hidrogênio é 1 grama, vezes 3, porque eu tenho 3 hidrogênios. Então, ao todo, eu tenho 17 gramas por mol de amônia. Então, aqui embaixo, eu posso simplesmente, eu gosto de fazer assim, porque eu acho que fica fácil as contas, tá? Eu tenho 4 vezes a massa da minha amônia, que é de 17 gramas. E isso está para 5 vezes a massa do oxigênio, que lá na tabela periódica eu vejo que é 16 vezes 2, que é igual a 32 gramas por mol. Então, eu multiplico aqui por 32 gramas. Observem que eu ainda nem olhei para as quantidades do enunciado. Eu olhei para a unidade do enunciado. Agora sim eu vou olhar. Aí eu faço a conta com o que eu achar melhor. Ou com 750 gramas de amônia, ou com de oxigênio. Eu vou fazer aqui com a de amônia, que é a primeira quantidade ali. Se eu estivesse reagindo 750 gramas de amônia, quanto que eu teria que ter de oxigênio em quantidade estequiométrica? Então, vamos fazer conta. 750 vezes 5 vezes 32, dividido por 4 vezes 17. E isso vai me dar 1.764. 1.764 gramas. Confere aí para mim, gente. Aqui dá 0,7, tá, gente? Ó. Vamos conferir aí, ó. 750 vezes 5 vezes 32. Eu nunca faço uma conta só, tá, gente? Eu sempre confiro. 4 vezes 17, 1.764,7. Olha o quanto que eu tenho lá dentro. Isso aqui é de oxigênio, né? Então, é o seguinte. Numa reação química, na formação de monóxido de nitrogênio,
Se eu utilizasse 750 gramas de amônia, eu precisaria, para ter em quantidades estequiométricas, 1.764,7 gramas de oxigênio. Quando eu olho lá no meu enunciado, eles usaram 750 gramas, menos da metade. O que isso quer dizer? Que está faltando oxigênio? Na verdade, a gente não falta reagente, né? Quer dizer que o outro está em excesso. Quer dizer que a amônia está em excesso. Eu não consigo reagir toda essa amônia. Se eu não consigo reagir toda essa amônia, é porque ela está em excesso, ok? Quando a gente faz a quantidade pelo oxigênio, se eu tivesse colocado 750, deixa eu fazer a conta aqui. Se eu tivesse colocado 750 no lugar do nitrogênio, colocado no lugar do oxigênio, que a conta tá a mesma, né? Dividido por 5 vezes 32, eu ia achar 318, tá? Se eu uso 750 gramas de oxigênio, eu preciso de 318,75 gramas de amônia. O que isso quer dizer? Que o resto está sobrando ali. Então, o resto está sobrando ali. Então, eu sempre tenho que fazer a minha conta do meu rendimento pelo meu limitante. E, neste caso, o meu limitante é o oxigênio, que é o que não está em excesso. Então, aqui é o limitante, vai ser o meu O2, ok? Então, muito bem. Então, agora ele pergunta aqui o que seria esperado em relação ao consumo dos reagentes. O que é esperado? Eu espero um consumo total de oxigênio e um excesso de amônia. O que isso quer dizer na realidade? Quando eu estou reagindo nessas quantidades dentro do laboratório, ou seja, eu pego uma quantidade de amônia, uma bala de amônia, misturo com uma bala de oxigênio nessas quantidades, no meu produto vai ter meu monóxido de nitrogênio, água, e ainda vai ter um excesso de amônia aqui. Eu ainda vou ter lá no meu sistema uma quantidade de amônia que está lá, que não foi reagida, ok? Muito bem. Aí ele pergunta ainda, e a obtenção de produtos? Como que vai ser? Qual que é o que eu espero? E aí a gente pode fazer de acordo com o que a gente quiser aqui, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou começar sempre pelo oxigênio, porque é o meu limitante. 5 mols de oxigênio formam 4 mols de NO. Então, 5 mol de oxigênio, eu já vi que cada mol de oxigênio pesa 32 gramas, então não preciso perder tempo calculando, não. Formam 4 mols de NO. Nitrogênio pesa 14, oxigênio pesa 16. Aqui vão dar 30, né? Então, 30 gramas. Se eu tenho que 750 gramas de oxigênio estão sendo reagidos, o meu rendimento teórico para monóxido de carbono vai ser 750 vezes 4 vezes 30, dividido por 5 vezes 32. 562,5 gramas de NO. Isso é 100% de NO que pode ser formado nessa reação química. Muito bem. E aí, eu tenho também a quantidade de água. Possivelmente não é o objetivo dessa reação, mas tudo bem. 5 mols de oxigênio reagem para formar 3 mols de água nessa, ou 6 mols, desculpa, gente, a reação aqui de baixo. 6 mols de água. Então, vamos lá. 5 vezes 32 gramas, porque a gente já achou. 6 vezes a quantidade de mol, a massa molar da água. 2 vezes 1 é igual a 2, mais 16. A massa da água é de 18 gramas. Se eu utilizei 750 gramas, quanto que eu posso obter de água gasosa nesse sistema? 750 vezes 6 vezes 18, dividido por 5 vezes 32. 506. 506,32
25 gramas de água. Esse é o meu rendimento teórico. Isso é 100% de água e isso é 100% de monóxido de carbono. Alguns pontos importantes. Raquel, eu não gosto de deixar assim, olha, eu já quero fazer as contas, eu quero colocar lá que 5,32 é 160, eu quero colocar aqui 160 gramas. Fique à vontade, tá? Eu só gosto de colocar assim, porque muitas das vezes a gente consegue cancelar, quando a gente não tem uma calculadora, a gente consegue, às vezes, cancelar as contas mais rápidas. Mas eu gosto de deixar assim, porque eu faço uma conta só. Tá vendo? Geralmente, eu faço todo o processo e eu só faço uma conta para a regra de 3. Eu acho que facilita muito na hora de fazer a conta. Essa questão, então, ela está pedindo para a gente discutir sobre isso, né? Então, está discutido. Então, vamos lá. A gente tem um excesso de oxigênio, então, perdão, um excesso de amônia, ou seja, a gente tem o nosso limitante oxigênio, e aí quando meu oxigênio reage todo, eu vou ter a formação de 562,5 gramas de monóxido de nitrogênio e 506,25 gramas de água. Muito bem, então vamos lá. Essa é uma reação que é chamada de oxidação da amônia em tela metálica de platina, tá? Então, geralmente ocorre na presença de platina essa reação. Muito bem, vamos fazer mais. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Estou meio perdida no tempo hoje. Não, tem tempo. Dada a reação da síntese de AS, é uma reação que também é muito feita lá no laboratório. Então, vamos lá. Quais são os dados da minha questão? Foram utilizados 14,4 gramas de ácido salicílico sendo um reagente limitante. Que coisa mais boazinha, dando já quem é excesso e quem não é, né? Em excesso, eu tinha anidrido acético. E aí, eu sei que eu formei 6,25 gramas de AS. O meu rendimento percentual, qual é o meu rendimento real de percentual de AS, né? Então, ou seja, qual que foi o meu rendimento? Qual que foi a eficiência do meu processo? Então, eu coloquei lá meu ácido salicílico, e aí como reagente limitante, o meu anidrido acético em excesso, e aí eu formei apenas 6,25 gramas de AS. Então, qual que é o meu rendimento, né? Então, vamos lá, o ácido salicílico, olha só que questão boazinha, já me deu a massa, que é de 138,1, e a massa do meu AS, que é 180,2 gramas por mol. Então, vamos fazer a conta. A primeira coisa que tem que fazer é balancear a minha equação química, né, gente? Vamos ver se está balanceada. Eu tenho aqui 7 carbonos, mais 4 carbonos, eu tenho 11 carbonos, né? Então, aqui eu tenho 9 carbonos no meu produto, mais 2 carbonos. Não esquece isso aqui não, hein? Porque aqui a fórmula tá na forma do meu ácido, né? Ele poderia estar na forma de C2H4O2, né? Mas ele deixou aqui na forma do ácido, quando deixa o grupo funcional aqui no final. Então, fiquem atentos com isso. Então, 9 mais 2, 11. Tem 11 carbonos, tá certinho. 6 hidrogênios aqui, mais 6 hidrogênios aqui, eu tenho 12 hidrogênios. Então, eu tenho 8 aqui, mais 3, mais 1, 4. Então, mais 8, 12. Perfeito. Eu tenho 3 oxigênios, mais 3 oxigênios, 6. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2. Está balanceado. Maravilhoso, uma reação química já balanceada. Então, muito bem. Então, eu sei que a relação é 1 para 1 de todo mundo, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, 1 mol. Vou colocar assim que vai ficar mais fácil, tá? De ácido salicílico produz 1 mol de AS. Por que que eu estou utilizando essas quantidades? Porque foi o que está envolvido em questão. Me falou que o ácido salicílico é o que está limitante. E aí ele já calculou para mim, né? Ele já passou isso aqui para gramas. Então, ele já falou que o mol de ácido salicílico equivale a 138,1 gramas. Quando eu uso 138,1 gramas, eu obtenho um mol de AS, que é equivalente a 180,2 gramas. Muito bem. Mas aí eu disse, né, que no enunciado foi falado que o rendimento foi de 6,25 gramas.
Vamos ver qual que é o rendimento que seria real. Ele falou que ele usou 14,4 gramas de reagente limitante. Então, vamos fazer as contas. 14,4 gramas de agente limitante. Quanto que eu formaria de AS? Então, vamos fazer conta. 14,4 vezes 180,2 dividido por 138,1, que deu 18,78. Então, 18,78 gramas de AS. Muito bem, então eu gostaria de ter formado 18,78 gramas de AS. Porém, foi formado 6,25, ó, beleza de rendimento. Então, qual que é a porcentagem de rendimento? 18, você pode fazer de várias maneiras, tá? Mas eu gosto de fazer assim, 18,78 gramas são 100%, né? Ou seja, 100% do meu rendimento. 6,25 gramas, X. X é igual a 6,25 dividido por 18,78. 0,33, só isso? Que beleza? Não. 6,25 vezes 100 dividido, dá 18,78. Dá 33, né? Isso. 33, esqueci de multiplicar por 100. 33,28%. Um lixo de rendimento, viu, gente? Isso aqui foi feito em condições muito ruins. Mas, geralmente, síntese de compostos orgânicos tem um rendimento baixo mesmo, em torno de 50%, 60%, muitas das vezes, quando tiver sorte, 70%, mas esse é um rendimento baixo. Então, o rendimento percentual aí é de 33%, ok? Muito bem. O nosso último exemplo de hoje é sobre titulação. A titulação é um dos procedimentos mais utilizados que a gente tem no laboratório, o procedimento de bancada, que a gente encontra concentrações desconhecidas partindo de uma concentração conhecida em uma reação química. Então, por um exemplo, qual é a quantidade de ácido acético em uma amostra de 3 ml de vinagre? Vocês ainda não fizeram, né? Amanhã vocês têm a primeira prova, acho que de laboratório. Aí, na quinta-feira, vocês preparam uma solução de óxido de sódio e de ácido clorídrico. E aí, vocês padronizam a solução de óxido de sódio com bifitalato, e aí depois faz a padronização do HCl. Eu acho que é isso. Mas aí, isso vai acontecer nas próximas semanas, tá? Então, vocês ainda não viram experimentalmente como isso acontece, mas eu vou contar para vocês. Então, é o seguinte, eu tenho uma amostra de ácido acético, uma amostra de vinagre, uma amostra de vinagre, e tem 3 ml lá, eu quero saber qual que é a concentração de ácido acético. Quanto que tem de ácido acético em 3 ml de vinagre? Sabe-se que foi utilizada uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. O ponto de viragem foi de 25 ml da solução e foi utilizado fenolftaleína como indicador. Vamos primeiro colocar a minha equação química, né? Então, eu tenho NaOH e aí a gente conversa do procedimento, ok? NaOH aquoso foi reagido com CH3COOH, ácido acético, novo corrido, né? Aquoso, para formar o meu sal, né? Uma reação de neutralização. Formando, então, CH3COONA mais H2O. Vou colocar aquoso aqui. A gente sabe que na reação química, o que vai acontecer lá dentro é que eu vou formar acetato, íon de acetato lá dentro e íon de Na+, né? Mas a gente pode representar assim, tá bom? Então, ácido acético transforma em acetato. Isso aqui, o nome disso é acetato de sódio. Muito bem, então o que eu faço, né? Eu coloco no Erlenmeyer a minha amostra a ser encontrada a concentração. Então, 3 ml ali. 3 ml de ácido acético. CH3COOH, minha solução de ácido acético ali. Em uma bureta, olha lá, quanto que ele falou que ele gastou ali na bureta? Ele falou que ele gastou 25 ml.
Então, com certeza, ele usou uma bureta de 50 ml, hein? Porque a gente sempre utiliza uma bureta na metade da capacidade dela aqui, para que o erro não seja muito grande. Então, a gente sempre foca na quantidade gasta, tá, gente? Então, assim, a gente faz as contas no laboratório, saber o quanto que a gente vai gastar. E aí, sim, para a gente usar a vidraria correta. E aí, aqui embaixo, a gente colocou fenolftaleína. A fenolftaleína, na presença do meio ácido, fica incolor. Então, eu vou começar a gotejar. Olha que beleza, ficou tortinho. Vou começar a gotejar uma solução de hidróxido de sódio de concentração conhecida de 0,1 mol por litro ali dentro da minha solução. Então, eu gotejei uma gotinha, não foi capaz de neutralizar tudo, gotejei outra, isso aqui sobre agitação. Agitação manual, a gente controla com uma mão a minha bureta, a caída da gota da bureta, e embaixo a gente agita para ter um sistema homogêneo. E aí vamos gotejando. Na hora que chegou lá em 25 ml exato, eu começo a observar uma coloração rosa aqui na minha solução. Porque com certeza já começou a ter excesso de base. E aí, lembrando que fenolftaleína fica rosa em meio básico. E aí quer dizer que a reação acabou, porque eu não tenho mais o consumo do NaOH pelo meu ácido acético, e então ele está em excesso. Então a gente precisa parar a minha reação aqui. Raquel, mas se eu deixar ficar muito rosa, quer dizer que eu considero um volume errado aqui que caiu. Sim. Então, durante o processo de titulação, a gente tem que tentar obter resultado levemente rosa, assim, o mais transparente possível que a gente conseguiu, a nuance de rosa mais clara que tem, uma das coisas mais difíceis que a gente tem. A gente bobeia, cai uma gota, já era, fica rosa fúcsia. Mas o treino nos faz adquirir uma habilidade para a gente encontrar aí concentrações bem próximas. Uma coisa importante, por isso que quando eu estou no laboratório, se eu faço uma única titulação, não serve de nada, porque eu preciso ter triplicata, né? Eu preciso ter uma repetição para que essa repetição tenha estatisticamente mais valor, né? Vamos dizer assim. Então, geralmente eu faço 3 vezes. Vamos considerar, então, que esse ponto de viragem aqui foi uma média, ok? A média é de 25 ml. Então, muito bem. Então, eu vi a minha reação química, eu vou balanceá-la aqui primeiro, um sódio aqui, um acetato aqui, eu gosto de balancear assim, um acetato aqui, aí ficou 2 hidrogênios e um oxigênio, tá balanceado, 1 mol para 1 mol. Muito bem, então vamos lá, então vamos escrever, né, a equação química que a gente tem, a quantidade estequiométrica. 1 mol de NaOH está para 1 mol de ácido acético. Muito bem. Eu sei o quanto eu reagi do NaOH. Se eu sei o quanto eu reagi do NaOH, eu sei a quantidade de mols. Então, para achar a quantidade de mols aqui, eu preciso fazer uma continha aqui do lado. Eu usei uma solução que era 0,1 mol em 1000 ml. Foi isso que eu usei, em 1000 ml. Dessa solução, para reagir tudo, eu só utilizei 25 ml. Então, isso aqui é X. X é igual, vou fazer as contas aqui, 25 vezes 0,1 dividido por 1000, 2,5 vezes 10 a 3. Então, é 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Então, quando eu falo com vocês que lá dentro do meu Erlenmeyer caíram 25 ml, que foi o suficiente para reagir com ácido acético, eu reagi, então, ali 2,5 vezes 10 a menos 3 mols. Então, muito bem. Então, eu sei que eu reagi 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Então, quantos mols de ácido acético eu reagi? 2,5 vezes 10 a menos 3, porque é 1 para 1, né? Então, precisa fazer conta. Nossa, que coisa horrorosa. Mols de ácido acético. Se a gente considerar que 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de ácido acético
estavam em 3 ml, em 1000 ml, qual que vai ser a concentração? X. Isso é uma prática que vocês fazem, tá, gente? Já já vocês vão ver a determinação do teor de ácido acético em vinagre. Então, 2,5 exponencial a menos 3 vezes 1000 dá 2,5, dividido por 3, 0,83 mol por litro. Então, aquele vinagre lá, aquele que a pessoa comprou, tem 0,83 mol por litro de concentração de ácido acético. Essa é uma das reações que a gente mais faz dentro do laboratório. Beleza. Essa é uma das reações que a gente mais faz dentro de um laboratório, que é a reação de titulação. A gente parte de uma concentração conhecida, e para isso o meu reagente ele tem que ser um padrão primário. Quando não é, a gente tem que fazer algumas saídas aí para a gente conseguir padronizar. E aí a gente vai conversar sobre isso na prática de padronização de solução. E aí a gente usa um indicador para que a gente veja, porque se eu misturo hidróxido de sódio, que é incolor, com ácido acético, que é incolor, a reação não me vê macroscopicamente a reação sendo formada, né? A transformação não é macroscopicamente visualizada. Então, eu uso um indicador, que nesse caso é fenolftaleína. A gente tem uma gama de indicadores, vocês passam aí quase uma disciplina inteira estudando aí os tipos de indicadores, a função dos indicadores, que é lá na analítica, e aí cada reação tem um indicador específico para a gente utilizar. Então, é uma das práticas mais comuns e a gente vai fazer muitas contas de titulação. Então, se preparem aí que na análise de exercício, com certeza, muitas das questões vão envolver titulação. Basicamente é isso. Então, a gente viu as quantidades em químicas, né? A gente sabe que a nossa relação melhor de mol, quando eu quero achar em gramas, é a tabela periódica. Quando eu quero as minhas quantidades, né? Ou seja, eu quero achar átomos, moléculas, íons, as minhas espécies possíveis. Ai, toda vez ele faz isso, né? Eu tenho meu número de Avogadro, que é 6,2 vezes 10 a 20, 6,02 vezes 10 a 23, e eu ainda posso correlacionar com o litro, utilizando as quantidades de um mol de gás na CNTP, que é 22,4. Então é isso, pessoal. A lista de exercícios chegará em breve, e aí sim a gente pode abordar mais situações da estequiometria, tá bom? Então a lista, acho que até quarta-feira ela fica liberada, até a próxima aula ela fica liberada, juntamente com a lista de sólidos que passou, né, que a gente ainda não viu, e de condutores, semicondutores, né, que a gente também não viu, e essas quantidades em química, ok? Muito obrigada e até quarta.